Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, na hora que você for ver este vídeo. Na palavra e na sua doutrina, começando mais uma mensagem. Bom, existem muitos caminhos, né? Muitas religiões que dizem levar até a Deus, né? Vou citar algumas aqui, que eu fiz uma breve anotação. A gnose, o zoroatrismo, o ateísmo, a umbanda, o candomblé, o judaísmo e tantos outros, né? Em João 14:6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Eu não vim aqui julgar nenhuma religião, não vim julgar nenhum caminho, mas eu vim apresentar a um homem, né, que morreu por você, que morreu pelos seus pecados, Jesus Cristo, que veio te salvar através da sua morte. Que se você crer e se arrepender, crer em Jesus, você será salvo e terá uma nova vida com Cristo, pois ele é o caminho para a vida eterna e uma vida com o Pai, né? Vou ler em 1 Timóteo, capítulo 2, do 4 ao 6, um breve contexto. Paulo escreveu a Timóteo para ensinar como a igreja deve viver, e se lembra que Deus quer que todos sejam salvos, e que Deus morreu por todos. Vou ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, vou ler do 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham a conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho do seu tempo. Bom, vou usar uma metáfora aí. Vou usar uma metáfora, né, ilustrativa. Bom, muitas pessoas usam carro, né, para viajar, para trabalhar, para se locomover. E aquele que não tem carro usa Uber, né, ou táxi ou ônibus. Bom, o carro simboliza a pessoa. O carro quebrado simboliza, né, a pessoa quebrada, a pessoa com pecado. Toda pessoa, né, que está com problema, dificuldades, né, está nos vícios, né, maconha, cigarro, né, qualquer vício, né, anabolizante, seja qual vício que for, doenças, né, se a pessoa está doente, está enferma, está numa doença incurável, seja qual for a doença, né, ansiedade, depressão, o carro persegue o seu caminho, persegue a sua estrada, e esse caminho, essa estrada, né, essa rua, o qual o carro persegue é Jesus Cristo, né. O carro muitas vezes precisa do GPS, né, ou do mapa, né, para poder percorrer o caminho, percorrer a estrada, né, percorrer a rua, né. E essa estrada, né, é Jesus, esse caminho é Jesus, e esse GPS, né, esse mapa é a Bíblia, né, é a palavra de Deus. E quando um carro quebra, quando um carro, né, muitas vezes o carro quando estraga o pneu, né, a pessoa leva ao borracheiro. Ou quando o carro estraga a parte elétrica, né, essa pessoa leva num eletricista. Mas quando o carro quebra, né, totalmente, né, por exemplo, de repente quebra o motor e não pega mais, só existe um lugar que vai fazer aquele carro pegar, que é o mecânico. Bom, Jesus Cristo é o nosso mecânico, né? Jesus Cristo é o mecânico que veio para te salvar, veio, né, transformar você um carro quebrado num carro novo, através da sua morte, né? Através da morte de Jesus, né? Ele morreu por você, ele morreu pelos seus pecados, morreu para que você, né, um carro todo quebrado, todo estragado, né, com seus problemas, né, seja qual for, doenças, vícios, né, todo estragado, né?
através, né, da sua morte, viesse a ser um carro novo, um novo carro, né? Seja uma nova pessoa, né? Homem ou mulher. Eu vim aqui, né, apresentar para você esse mecânico que vai transformar, né, o seu carro velho, quebrado, num carro melhor, né? Você, esse carro velho, se você está com, né, quebrado, está com problemas, né? Está nos vícios, está nas drogas, está, né, na bebida, está no cigarro, está na pornografia, tem alguma doença incurável, né? Saiba que o mecânico está te esperando, né? Bom, e assim como toda pessoa que está quebrada e precisa ir no mecânico, venho te apresentar esse mecânico, né? Este caminho. Bom, eu sempre fui católico e sempre fui, depois virei cristão, mas mesmo assim, eu dentro da igreja, né, estava pecando contra Deus, né, na pornografia, né? Já fui já fui viciado em cigarro, maconha, né, bebida e anabolizantes, usei por um tempo, né? Mas também estava na pornografia adulterando com a minha esposa, né, dentro da igreja, né? Aí muitos vão dizer, bom, mas tu tava no caminho e estava pecando contra Deus. Bom, assim como toda pessoa, ela precisa, assim como, assim como todo carro, ele precisa, né, logo depois que ele vai até o mecânico, Jesus Cristo, né, e pede perdão pelos seus pecados e se arrepende, mesmo, né, depois que se arrepende, pede perdão pelos seus pecados, ele vira um novo carro. Mas todo carro novo, indo no seu trajeto, indo no seu caminho, vai por algum momento da vida se perder, né? Se perder no caminho, e para isso ele precisa do GPS, está atualizando o GPS, está ligando o GPS, né? Para que ele possa ver o caminho, né? Onde está o caminho, qual a distância, né? Qual a distância do caminho. E para isso todo carro precisa de um GPS. E eu não estava com esse GPS, né? A palavra de Deus, a Bíblia. Não estava lendo, não estava orando, não estava, né, lendo a palavra, não tinha uma vida de leitura de palavra, né? E assim como toda pessoa, né, todo carro, quando está seguindo o seu caminho, o seu trajeto, né, ele precisa do GPS, precisa para poder percorrer esse caminho. Ele também muitas vezes acaba parando no meio do caminho num posto para parar e comer, né, tomar uma água e assim também encher o carro, né, com gasolina para poder percorrer o seu caminho na estrada, né, para poder percorrer a sua viagem, o seu trajeto, onde for. Bom, o posto, né, é a igreja, né. Bom, eu ia às vezes na igreja, de vez em quando na igreja, né, me reunir com os irmãos, me encher com o Espírito Santo, né, que é a gasolina do carro, né? A gasolina que enche o carro é a gasolina que nos enche, né? Que é o próprio Espírito Santo, né? Não tinha essa prática de ir na igreja e me encher com o Espírito Santo, não só na igreja, mas em casa, orando e lendo a palavra, né? Lendo o GPS, né? Ligando o GPS todos os dias, né? Então, por isso que a pessoa precisa, né? Ligar o GPS todos os dias, né? Ler o GPS todos os dias. E através, né, da Bíblia, através da palavra, o verdadeiro caminho que é Jesus, né, e indo na igreja, no posto de gasolina, parando todos os dias, né, para me encher com o Espírito Santo, me encher com a gasolina, né, não só no posto de gasolina, a igreja, né, recebendo, né, recebendo a gasolina no posto, né, recebendo o Espírito Santo na igreja, né, através da palavra de Deus, da Bíblia, e em casa lendo a Bíblia, né, lendo o GPS, abrindo o GPS, ligando o GPS todos os dias, lendo essa palavra, lendo o GPS, né, me, me enchendo com o Espírito Santo, com a gasolina através da Bíblia, através da palavra de Deus, através do GPS, né, eu
voltei ao verdadeiro caminho, né? O único caminho, né? O qual eu estava desviado, né? Estava parado no caminho, estava desviado do caminho, não estava no verdadeiro caminho, né? Na verdadeira estrada, né? No único caminho, na única estrada, né? Estava desviado desse caminho, estava desviado dessa estrada. Então, através, né, da gasolina, né, me enchendo no posto, na igreja, e lendo a Bíblia, né, ligando o GPS todos os dias e orando, eu voltei para o caminho, né? Voltei para o único caminho, né, que é Jesus Cristo, né? E com isso eu vim aqui apresentar para você que não acredita em Jesus, não acredita em Deus, né? Que esse caminho, né, Jesus Cristo, que é o nosso mecânico, né, que restaura, né, nos restaura, né, o carro quebrado, né, num novo carro, né, no carro novo, né? Então, esse mecânico, né, transforma, né, esse carro velho quebrado num carro novo, né, num carro melhor. Então eu venho te apresentar este homem que morreu por você, que pode te tirar dos vícios, das drogas, do cigarro, seja qual vício, seja qual o problema que você estiver passando, ansiedade, depressão, se você estiver doente, né, estiver com uma doença incurável. Saiba que a minha mãe foi curada de câncer, né, minha esposa foi curada de mastite gravulatória, né, onde ela ficou com medo que ia ficar com uma marca no peito e não ficou. Então, saiba que Deus pode te curar, basta você crer, né? E eu vim te apresentar este caminho, né? Jesus Cristo, né? Que você, né? Carro quebrado, possa ir até Cristo, né? Possa ir até o mecânico e pedir para que Ele te transforme num novo carro, né? Que Ele resolva todos os seus problemas, né? Basta você crer, basta você se arrepender e pedir perdão dos seus pecados e crer nele. E assim você seguir o seu caminho, né? Mas para que você siga esse caminho, você precisa, né, ligar o GPS todos os dias, a Bíblia, né, para que não se desvie nesse caminho assim como eu me desviei. E que você possa também ir ao posto, né, de gasolina para parar, tomar uma água, né, beber um refri, né, comer alguma coisa e receber a gasolina, encher a gasolina no carro, né? Então, para que você também possa ir, né, a gasolina, encher a gasolina no carro, né, para que você possa ir ao posto, né, na igreja, né, se reunir com irmãos, adorar a Deus, receber a gasolina através da palavra que vai ser dita naquele momento, né, por um líder, por um pastor. E você se encha também, né, lendo o GPS em casa, né, não só na igreja, né, e seguindo os seus mandamentos, né, seguindo suas ordens, né, tentando ser uma pessoa boa, tendo bons frutos, como a palavra de Deus diz, né. E para você cristão que já está nesse caminho, né, para que você, né, não se desvie, não venha se desviar desse caminho, pois existem muitos caminhos, existem muitas religiões, existem muitas pessoas com a Bíblia, né, se dizendo mestres, existem muitas pessoas distorcendo o evangelho de Deus, né. Para isso nós precisamos estar sempre com o nosso GPS ligado, né, lendo, né, para que tenhamos ter o discernimento para saber se aquela pessoa realmente está pregando ou não pregando a palavra de Deus, né? Em 2 João, do capítulo 1, versículo 9, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho, né? Quem não persevera, né, na doutrina de Cristo, não tem a Deus, né? Todo aquele que se desvia, né, e não persevera, né, não está com Deus, não está com Cristo, né? Não tem a Deus, né? Para que você venha, né,
não se desviar do caminho de Cristo, né? Que venha ler a Bíblia, né? Venha ligar o GPS todos os dias, né? Venha ir, né, ao posto, né? Encher o seu carro com a gasolina, né? Todos os dias, né? Enchendo-se assim com a gasolina do seu carro para poder percorrer este caminho, né? Todos os dias, né? Com a palavra, né? Escutando a palavra dos pastores na igreja, né? Indo lá e se reunindo, adorando e tendo comunhão com os irmãos, né? E não deixando de ler, né? Ligar o GPS, né? Ler a palavra. Essa mensagem, né? Permaneça no seu coração e te guie em cada passo.